Olá, alunos. Antes de começar a aula de hoje, eu gostaria de explicar o motivo da criação deste canal. Foi criado porque muitos alunos relatavam que não conseguiam baixar os vídeos porque não tinha memória no celular. Então, eu resolvi criar porque dessa forma vocês não precisarão estar baixando, certo? Então, eu acredito que seja até uma melhor forma e eu espero que a devolutiva das atividades aconteçam com mais frequência, que alguns alunos estavam deixando de fazer e de acordo com eles era porque não conseguia baixar os vídeos, não conseguia ter acesso. Então agora não precisa mais baixar, não vai mais ocupar espaço no seu celular, certo? Então agora vamos iniciar. Hoje a nossa aula nós vamos fazer uma correção da atividade da aula da semana passada, do nosso segundo encontro. E depois dessa correção nós vamos fazer uma pequena introdução da pontuação nas orações subordinadas substantivas. Que a primeira questão era sobre, nós iniciamos o assunto orações subordinadas substantivas. Nós já trabalhamos três tipos delas e essa aula, no encontro da semana passada, concluiu esse assunto com as três últimos tipos, que eram as completivas nominais, as predicativas e as apositivas. A primeira questão, vocês irão ler esse trecho do texto Menas, que vocês já assistiram esse vlog, já leram o texto, então eu acredito que ficou bem fácil vocês estarem realizando essa atividade. O item A, então assim, nesse trecho, Jojo expõe a posição de algumas pessoas que se recusam a entrar em determinadas discussões com quem comete que tipo de erro. Qual o tipo de erro que ela diz que as pessoas utilizam, diz que por causa deles evitam entrar em discussões nas redes sociais. Você lê o trecho, você vai perceber que é erro de português, certo? Então, essa é a resposta do item A. Item B. Para o Jojo, isso faz sentido em uma discussão para ela. A pessoa não saber escrever corretamente uma palavra é algo que deveria impedir de entrar em uma discussão. Como vocês leram o texto, e muitos alunos responderam não, porque no ponto de vista dela, ela acredita que os argumentos devem valer bem mais do que os simples erros de português. Muitas das vezes a palavra é escrita errada, mas a pessoa que está lendo, ela sabe qual é a palavra que a pessoa que escreveu queria falar, queria dizer, queria escrever. Então, aqui ela não era, de acordo com o ponto de vista dela, não é uma forma de terminar ou então iniciar uma discussão, deixar de iniciar uma discussão, ou então finalizar uma discussão, um simples erro de português. Porque no ponto de vista dela, como eu já falei, é mais interessante ter bons argumentos do que não saber escrever corretamente. Segunda questão, vou botar aqui. Agora relê outro trecho do mesmo texto, certo? O item A, o que levou a blogueira a gravar esse vídeo? O que é que motivou ela a escrever, a gravar, A escrever não, a gravar. Com certeza ela, como vocês sabem, ela escreveu um roteiro antes e depois gravou. Mas o que levou ela a gravar esse vídeo? Foi o fato dela, o quê? Ela queria desabafar sobre algo que a deixava irritada. Ela dizia, hoje eu vou falar sobre uma coisa que me deixa muito irritada, porque hoje está sendo um dia irritante. Aí ela continua. Então, o que motivou ela foi o fato de ela querer desabafar sobre isso. Aquilo incomodava ela, então ela decidiu falar a respeito desse assunto. O item B. Esse trecho é formado por quantas orações? Vocês iriam contar a quantidade de orações, iriam dizer quantas e depois iriam identificar cada uma delas, certo? A primeira oração, eu já falei também para vocês que para ser
oração tem que ter um verbo ou uma locução verbal. Então, vocês iriam contar de acordo com a quantidade de verbos ou locuções verbais e depois iriam identificar cada oração. A primeira oração, como vocês podem estar vendo, hoje eu vou falar sobre uma coisa, que é a primeira oração, que me deixa muito irritada. Pronto, segunda oração. Porque hoje está sendo um dia irritante. Terceira oração. Então, eu resolvi homenageá-lo com uma coisa. Que coisa? Uma coisa que me irrita. Última oração. Então, como vocês podem perceber, são 5 orações. São 5 orações. E aí tem uns verbos que você vai ver aqui, vou falar, né? Com a locução verbal. O outro deixa, né? Tá sendo. E assim por diante. O outro resolvi homenagear, né? E irrita, certo? Então, são locuções verbais e verbos, e aí você iria contar e iria responder. Eu queria que vocês fizessem essa correção, porque muitos só colocaram a quantidade de orações, mas não identificaram. Aqui, era o item D de uma questão que eu pedi que vocês colocassem como terceira questão. Leia os períodos e classifique as orações destacadas nos itens 1 e 2. Vocês iriam ler esses períodos e iriam classificar a oração, que tipo de oração subordinada substantiva teria nessa segunda oração. Aí a primeira, é conveniente que outras cidades tenham iniciativas semelhantes. Eu tinha falado para vocês que quando eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, eu não tenho sujeito na primeira oração, no caso. Então, meu sujeito vai estar o quê? Na segunda oração. Se o meu sujeito está na segunda oração, então eu vou ter uma oração subordinada substantiva subjetiva. A segunda, o conveniente é, nesse caso aqui, a oração principal está sendo ligada por um verbo de ligação. E agora, no caso, o meu sujeito já não está mais na segunda oração, porque agora o meu sujeito é o quê? É conveniente. Isso é conveniente, né? Então, aqui eu vou ter o quê? Uma oração subordinada predicativa, porque agora isso aqui se tornou o predicativo do meu sujeito, tá certo? Então, aqui no caso, entender, tá aí a resposta. Aqui, vocês iriam ler esse texto, Riqueza no Sertão, e depois você irá responder esse pontinho a respeito dessa questão. Só lembrando que se você lesse o primeiro parágrafo, já seria o suficiente para você responder. Que com base no conteúdo do primeiro parágrafo, escreva no lugar dessa estrela uma oração subordinada substantiva que esclareça os termos destacados. Aí aqui tem assim, há um senso comum equivocado sobre a flora da Caatinga. O que senso comum era esse que era equivocado aí? Que no início é só, quem pensa no sertão como uma região pobre em biodiversidade pode se surpreender com o número. Aí então aqui, o que as pessoas acham, né? Elas acham que o sertão é uma região pobre em biodiversidade. Então você colocaria assim, ó, no lugar da estrelinha, não é uma sugestão. Mas eu queria que vocês reajeitassem, porque muitos não responderam essa questão e alguns colocaram só classificar como oração subordinada, como se fosse para classificar apenas, e não com fazer esse complemento. Então, você coloca que ela, né, o quezinho, que introduz aí a oração subordinada, substantivo, que ela é pobre em biodiversidade, em variedade de espécies, certo? Em variedade de espécies, você coloca aí da melhor forma, certo? Pode colocar só assim, que ela é pobre em biodiversidade. Ou então pode colocar que ela é pobre em variedade de espécies vegetais. Aí o segundo, um olhar mais cuidadoso sobre a flora da Caatinga revela uma surpresa. Aí você vai ver, né? Pode se surpreender com o número. Ali existem cerca de 3.000 espécies de vegetais nativas ou exóticas que se combinam e formam a flora da Caatinga. E o que é surpreendente, de acordo com o autor? O surpreendente é que ali, você vai ver aqui na segunda linha, que ali existem cerca de 3.000 espécies de vegetais.
certo? Então, você iria utilizar a conjunção que iria fazer esse complemento. Aqui há um senso comum equivocado sobre a flora da caatinga, que aí você complementaria com essa primeira sugestão. E o segundo você também complementaria com essa sugestão que foi dada. Se você tiver colocado outro tipo, né, de outra forma que você acha que seja coerente, então você pode deixar a sua resposta. Certo? Então aqui nós terminamos nossa correção e agora vamos aqui introduzir o nosso conteúdo de hoje. Aqui a pontuação das orações subordinadas substantivas. Como eu já falei para vocês, as orações subordinadas substantivas, elas são divididas em seis que são as subjetivas, as objetiva direta, objetiva indireta, as predicativas, as completivas nominais e as apositivas, certo? E quando eu não separo por nenhum tipo de pontuação a oração principal da oração subordinada substantiva, subjetiva, nem objetiva direta, nem objetiva indireta, nem predicativa, nem completiva nominal, apenas a apositiva. Então, vocês vão perceber que aqui tem alguns pontinhos que vocês devem se orientar através deles para quando for escrever um texto, aí você, esse aqui é a minha oração subordinada substantivo subjetivo, então eu não preciso colocar vírgula entre minha oração principal e ela. E aqui tem assim, anote aí. As orações subordinadas substantivas apositivas. Por que falar das apositivas? Porque é aqui nós podemos usar algum tipo de pontuação. São, em geral, separadas da oração principal por 2 pontos, por travessões, por vírgulas ou por parênteses. O que é mais comum que a gente vê são os 2 pontos e a vírgula, como eu até já falei para vocês. Mas também existe, tá certo? O travessão e também os parênteses, em alguns casos. Os parênteses a gente vê bem menos, né, esse uso, mas também é possível utilizá-lo. Para as demais orações subordinadas substantivas, exceto as apositivas, como acabamos de ver, valem as mesmas regras de pontuação de um período simples. Por exemplo, não se separam por nenhum sinal de pontuação, né, vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, os seguintes termos. Não se separa o sujeito de seu predicado, o verbo transitivo de seu complemento, né, que é o complemento do verbo transitivo, é o objeto direto e o objeto indireto. O verbo de ligação do seu predicativo do sujeito e um substantivo, um adjetivo, um advérbio de seu complemento. Então, se aqui eu não posso separar, então nas orações também eu não irei separá-los, tá certo? Por nenhum sinal de pontuação. Aqui, anote aí também outro livro de vocês. Uma das funções da vírgula é separar termos de mesma função sintática em uma oração. Da mesma forma, pode haver vírgula separando uma sequência de orações subordinadas. Só aqui quando eu tiver uma sequência de orações subordinadas apenas, certo? E eu posso utilizar. Mas se eu tiver, como eu já falei, se eu tiver oração principal e oração subordinada, né, eu não preciso, dependendo do tipo, né, se não for A positivo, eu não preciso colocar nenhum tipo de pontuação. Agora aqui, a nossa primeira questão. Pronto, a nossa primeira questão. E essa primeira questão é em relação às pontuações que nós acabamos de falar. E assim, vocês vão poder encontrar no livro de vocês, na página 66 e a página 67. Aqui era a primeira questão, ler os períodos a seguir. Vocês irão ler esses 2 períodos e aí depois vocês irão responder esses itens. Item A. Que função sintática a oração subordinada que aguardássemos o voo seguinte exerce nos itens 1 e 2? Essa partezinha, que na primeira oração está aqui no final, e na segunda oração ela está intercalada aqui no meio da oração, né? Está intercalada.
Então, essa oração aqui, qual é o tipo dela? Qual é a função sintática dela? Ela tem a função de quê? Aí você pode dizer, né, que ela tem a função de objeto direto, de aposto, de complemento nominal. Aí, de acordo com o que nós estudamos, você acha que é o quê? Você coloca. B. Em relação a qual termo da oração principal ela exerce essa função? Qual é? Você vai olhar na oração principal essa função aqui, né? Por exemplo, se for o complemento nominal, ou então de aposto. Qual é o predicativo? Qual é a palavra da oração principal que está, que exerce essa função em relação a outra oração? Certo? Aí você vai ver qual é a palavrinha. Tem uma palavrinha que é o termo, né? Na qual a oração subordinada ela vai exercer a sua função em relação a essa palavra da oração principal. Então, qual é essa palavra? C. Qual foi o sinal de pontuação empregado para destacar a oração subordinada substantiva em cada caso? Aqui no primeiro caso, qual foi o sinal de pontuação usada para destacar a oração subordinada? Você vai dizer. Preste atenção qual é a oração subordinada para você não se confundir. Aí a segunda oração, qual foi o sinal de pontuação utilizado? Você coloca o 1, né, para indicar a primeira oração e coloca qual foi o sinal de pontuação. E o 2, também você coloca o 2, né, e diz qual foi. A última questão, o último item. Dê uma explicação para essa pontuação nos itens 1 e 2. Você vai dizer por que ele foi utilizado esses sinais de pontuação no item 1, não é? E no item 2, certo? Você vai dizer, né, porque no item anterior você já identificou quais foram os sinais de pontuação. Aí você, no item D, você vai dizer por que eles foram utilizados. Agora aqui a questão 2. Copie no caderno as frases a seguir, pontuando-as quando necessário e identificando a oração subordinada substantiva. Só lembrando que qual é o único tipo de oração que precisa ser separada por sinal de pontuação da oração principal. Aí você já sabe, então só precisa colocar sinal de pontuação na que você achar que é a positiva. Aqui, item A. A menina fez um único pedido, que sempre pudesse sair para brincar em dias de sol. Aí você vai classificar, você vai, né, se precisar de algum sinal de pontuação, você coloca, e aí depois você marca qual é a oração. Não precisa escrever novamente, você apenas bota um traço embaixo da oração subordinada substantiva, ok? Não precisa dizer qual é o tipo de oração subordinada substantiva, como a questão diz, né? Você apenas precisa marcar. B. Você não tem a impressão de que a peça será um sucesso? Mais uma vez, se precisar de um sinal de pontuação, você coloca, senão você apenas coloca um tracinho embaixo da oração subordinada substantiva. Aí você vai lendo o restante dos itens e vai fazendo o que a questão pediu. Aqui é a terceira. Lê os períodos abaixo. Prefiro que você chegue logo. 2. Prefiro, por muitos motivos, que você chegue logo. Aí o item A. Identifique a oração subordinada substantiva do item 1 e classifique. Você vai dizer qual é a oração subordinada substantiva, né? Você pode escrever qual é, e aí depois você vai dizer qual tipo aquela pertence. Se é predicativa, se é completiva nominal, se é objetiva direta, se é objetiva indireta, se é apositiva, e assim por diante. B. Identifique a oração subordinada substantiva do item 2 e classifique. Aí, no 2 também você vai identificar a oração subordinada substantiva e depois irá classificar, assim como fez no item A. Quarta questão. Observe a semelhança entre os períodos e a forma como foram pontuados. Aí você vai ler o período 1, o período 2 e você vai observar a forma como esses períodos foram pontuados. E tem quantas orações há em cada período, aí você vai colocar umzinho, né? E você vai dizer quantas orações há nele. E aí você pode até identificando quais são. O 2, da mesma forma. Item B. Classifica as orações do período 2. Você vai classificar cada oração do período 2.
Por exemplo, você colocar a primeira oração, essa primeira oração, a oração principal, a oração subordinada, que tipo de oração tem? Aí você coloca qual tipo, cada uma delas. C. Qual é a função sintática dos termos? Mais publicidade, mais holofotes e mais badalação em um. Você vai dizer qual é a função sintática desses termos. Se é um complemento nominal, se é um objeto direto, se é um objeto indireto, se é um predicativo, se é um aposto, tá bom? Se é um sujeito. Você vai apenas dizer. E você, de cada um deles, né? Você vai dizer de cada um deles. Se for o mesmo para todos, não tem, né? Pode ser sim. D. Considerando suas respostas aos itens B e C, o que é possível deduzir sobre o emprego das vírgulas nas duas frases? O que você deduz em relação ao uso da vírgula nessas duas frases? Por que elas foram utilizadas? Qual é a função delas? Certo? Então, é isso, certo, pessoal? E aqui eu botei a referência, que foi que eu tirei a foto do livro de vocês, que é o livro de língua portuguesa do 9º ano, desse ano, né? O livro que vocês estão estudando por ele. E a entrega da atividade será até quinta-feira, dia 14 de maio, porque na sexta-feira nós iremos fazer a correção na sexta, né? Faremos a correção desta atividade e com certeza iniciaremos um novo conteúdo, então continuaremos com esse. Ainda vou ver, dependendo do entendimento de vocês em relação a esse assunto, nós veremos como ficará, se a gente vai continuar ou não, tá bom? Então é isso, bons estudos, eu espero que assim melhore o desenvolvimento das atividades de vocês, certo? Estou recebendo, você pode entregar até quinta-feira, mas se você quiser mandar hoje, né, já estou recebendo, se você fizer logo hoje, pode estar me mandando, tá? Então é isso, qualquer dúvida, estou aqui, pode falar.